Olá, queridos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E o tema de hoje é Vivendo em Vitória. Está lá no texto de 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse momento, Deus, por essa oportunidade de poder ouvir da tua palavra. Fala conosco, Deus, que o teu Espírito tenha plena liberdade para mover em nossos corações. Senhor, nós precisamos muito de ti. Queremos, Senhor amado, ser totalmente direcionados pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver o teu propósito. Que caia por terra toda opressão, que caia por terra toda distração, tudo aquilo que possa tirar o nosso foco, o nosso coração no Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos que está assistindo esse vídeo e que o Senhor seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vivendo em vitória. Os textos lidos com base são palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Nesta palavra, Paulo garante que por intermédio de Cristo, nós sempre triunfaremos, ou seja, sempre viveremos em vitória. Em Hebreus capítulo 11, versículo 33, diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Esse texto fala de que venceremos o reino e praticaram a justiça e alcançaram a promessa, homens que viveram em vitória. Dentre estes homens se encontra um chamado Davi. Em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 6, diz assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos, e Davi lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Olha só que tremendo. Diz que Deus dava vitória para Davi por onde ele andava. E nesse dia, querido, o Senhor quer nos ensinar através de Davi, através dos segredos para viver uma vida de vitória. Eu quero falar sobre 4 passos. 4 passos para você ter vitória, para que você possa seguir como Davi. Davi foi um estrategista, foi um homem que tinha temor diante de Deus e o Senhor o abençoou. Então, o primeiro segredo: Davi não fugia das batalhas. 1 Samuel capítulo 17 a 22 diz assim: Davi, deixando o que trouxera aos cuidados dos guardas da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então veja, aqui estava todo o exército escondido, acuado, e os seus irmãos faziam parte dos soldados, do exército. Davi, quando chega ali, ele olha para o exército e vê todos eles escondidos, com medo do exército inimigo, com medo daqueles gigantes. Davi olha para eles e pergunta se estava acontecendo alguma coisa, se estava tudo bem, porque Davi não se conformava com aquela cena que eles estavam vendo. Ele estava vendo o exército de Israel fugindo em uma batalha. Davi tinha plena certeza, convicção de que o Senhor estava sobre a vida e sobre o exército. O Senhor estava sobre a sua vida e sobre o exército. Para Davi, as lutas eram sinônimos de vitória. No versículo 24 do capítulo 17 diz que os soldados fugiram de Golias, mas Davi correu para a frente da batalha. Não existe vitória, queridos, para quem não quer lutar. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele não olhou para a diferença de tamanho entre eles. Davi não foi com as suas opiniões ou formadas, suas estratégias, mas com a palavra. Ele foi confiante no Senhor. Antes de derrotar fisicamente Golias,
ele repreendeu verbalmente dizendo, está lá em 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com a espada e com a lança e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha que lindo. Então ele usa da sua autoridade, da palavra, da sua confiança no Senhor e repreende em primeiro lugar aquilo que estava trazendo uma afronta espiritualmente para todos eles. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Então, em todas as nossas lutas e batalhas, precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Saber que Ele está à frente, que Ele está acima de nós, que Ele está cuidando de nós. Provérbios capítulo 20, versículo 18 diz, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Então, queridos, para você enfrentar os seus inimigos, precisamos buscar na palavra a orientação que Ele nos dá, seguir a voz do Espírito Santo, e Ele vai nos direcionar a vitórias constantemente. Segundo segredo, Davi priorizou Deus em sua vida. Davi priorizou Deus em sua vida. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, diz assim, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Veja só, Davi priorizava Deus em sua vida. A prova disso, queridos, está no versículo lido. Davi fez questão de trazer a arca de Deus, que representava a presença de Deus, para o centro do seu reinado. Com certeza, esse foi um dos grandes segredos que levou Davi a viver vitória. Davi não abria mão da presença de Deus. Davi já era vitorioso. Davi já era reconhecido. Mas Davi sabia muito bem que ele só estava naquela posição porque Deus estava com ele. E quando foi tirada a arca do Senhor no meio do povo de Israel, ele foi resgatar para que a presença do Senhor continuasse com eles e ele desse todo louvor e adoração ao Senhor. Em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, querido, tudo que você faz, todo passo que você der, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor seja lembrado através das suas atitudes. No Salmo 27, versículo 4 diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade do Senhor e buscar a orientação do seu tempo. Esse era o coração de Davi. Davi entendia que para ele o mais importante era estar na presença do Senhor. Davi procurava, buscava o Senhor, buscava estar sempre perto de Deus, buscava sempre estar no lugar onde ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Então, queridos, isso nos mostra que para nós termos vitória, nós precisamos colocar o nosso Deus em todo momento na nossa vida. Deuteronômio 13, versículo 4 diz assim, sigam somente o Senhor, o seu Deus, temam somente a Ele, cumpram os seus mandamentos, obedeçam e sirvam e se apeguem a Ele. Veja que Moisés está falando para o povo. O segredo deles conquistarem a promessa do Senhor. O segredo de terem êxito. O segredo de serem abençoados na terra que o Senhor ia dar para ele. Sigam somente o Senhor, o seu Deus. Temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe e sirvam e apeguem-se a Ele. Amados, nesse mundo, muitas coisas tentam nos distanciar de Deus. Muitos pensamentos, atitudes, coisas que nós estamos ouvindo, mas em nome do Senhor Jesus, não abra mão da presença do Senhor, não abra mão da santidade, não abra mão de você viver o propósito do Senhor.
Não abra mão de você conhecer mais a vontade do Senhor. Não abra mão de você andar no caminho do Senhor. Terceiro segredo, Davi depositou sua confiança em Deus. Onde você tem depositado a sua confiança? Muitos falam que confiam em Deus, mas é só de boca para fora. Na verdade, eles não conseguem descansar no Senhor. Eles não conseguem colocar o coração no Senhor. Eles não conseguem confiar completamente no Senhor. Eles tentam, primeiro no meio, na forma deles, né? Eles tentam dos recursos que têm. Mas quando esgota tudo, aí sim, aí eles vão pedir a Deus. Não, irmãos, queridos, em primeiro lugar, precisamos buscar do Senhor. Depois, esperar que o Senhor nos direcione. E debaixo dessa direção, fazemos aquilo que Deus tem para nós. No Salmos 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Então, queridos, coloque a sua confiança só em Deus. Coloque o seu coração em Deus. Embora Davi fosse rico, honrado e com uma boa posição na sociedade, ele não confiava em nada disso. A sua confiança estava em Deus. Quando realmente confiamos no Senhor, nós não tememos homens e nem as adversidades. Amém, queridos? Não vai ter nada que vai nos desestabilizar, porque o nosso coração está no Senhor. A nossa visão está no Senhor. E nós depositamos e descansamos nele, porque ele tem cuidado de nós. No Salmo 56, versículo 4, diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? O que me pode fazer o mortal? Nada pode mudar os planos de Deus sobre a tua vida. Nada pode impedir o agir de Deus. Mas você precisa confiar e descansar. Não deixar que as coisas te trazem tristezas, ansiedade, angústia. Não permita que teu coração seja dominado por esses sentimentos. Mas encha o teu coração da paz que excede todo entendimento, da alegria que vem do Senhor. Encha-se da esperança verdadeira, que é o Senhor na sua vida. No Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 130, versículo 5 diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Amém, querido? Para aprender a confiar mais em Deus, é preciso aprender a buscar o refúgio no Senhor em todo o tempo. Não temer sabendo que não estamos sozinhos. Buscar a alegria do Senhor que nos fortalece. Firmar na rocha que é Jesus. Ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas. Sentir a paz que vem de Deus em nossos corações. E ficar tranquilo, descansando no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de nós. Procure confiar mais no Senhor. Procure colocar o teu coração em Deus. Não se abale com as notícias, não se abale com as circunstâncias. Mas quando acontecer qualquer coisa contrária, levante-se e declare a palavra do Senhor. Declare com voz alta: eu sou a filha, ou eu sou filho do Senhor. E as promessas do Senhor estão sobre a minha vida. Eu vou vencer, eu vou romper, eu vou superar esse momento. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Quarto segredo, queridos. Davi era um homem de oração. Isso é muito importante. Davi era um homem de oração. No Salmo 109, versículo 4, diz assim: em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Olha só, em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Em Salmos 55, 16 e 17 diz assim: eu porém invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, ou pela manhã, ou ao meio-dia, farei as minhas queixas, lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz.
Então, queridos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, eu estou colocando a minha vida totalmente nas tuas mãos, mas eu sou um homem de oração. Esta frase revela o segredo da vitória de Davi. A extensão da profundidade da nossa vida de oração vai determinar a quantidade das nossas vitórias. Eu vou repetir, querido. A extensão e a profundidade da nossa vida de oração vai determinar a quantidade das nossas vitórias. Quanto você tem orado? Quanto você tem buscado no Senhor? Quem ora mais, cansa menos. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, queridos, quem ora mais, cansa menos. Quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Em Isaías 40, 29 a 31 diz assim: Faz o forte o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e fadigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Então, querido, quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Quem ora produz mais. Quem ora produz mais. João capítulo 15, versículo 4, 5 diz assim: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Esta é a promessa, está sobre nós. E agora, o que precisamos de ter é as mesmas atitudes que Davi teve. O exemplo de Davi, não fugir das batalhas, priorizar a Deus em nossas vidas, depositar a nossa confiança em Deus e assumir uma vida de oração. O resultado de tudo isto é que também viveremos a vitória que Davi viveu. Você quer ter uma vida vitoriosa? Então aqui está o segredo, querido. Segue. Faça o que esse estudo está falando para você. Segue essa receita que o Senhor deixou para nós. E você vai ver. Você vai ser uma grande testemunha. E muitas pessoas serão edificadas através da tua vitória. O Senhor é contigo. A presença do Senhor é contigo. O poder de Deus está na sua vida. A autoridade do Senhor está sobre ti. Não deixe que nada roube de você o que o Senhor já preparou. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque como Davi foi um grande vitorioso, o Senhor está nos mostrando que nós também podemos ser. Ó Deus, o Senhor deu a sua vida por nós, e hoje o teu Espírito está em nós. O Senhor está em nós. Pai, que todo sentimento de derrota, todo espírito, Senhor, de covardia, como teve o exército de Israel, Senhor, que seja anulado e tirado das nossas vidas. Toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, Senhor amado, nos livre desses sentimentos. Nos ajude, Deus, a confiar, a depositar, Senhor, diante de Ti as nossas vidas. Nos ajude a viver, Senhor, o Teu propósito e a seguir os Teus passos. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todos os nossos inimigos, todas as resistências que nós estamos enfrentando, que caia por terra todas as opressões. Pai, que possamos cada dia nos firmar no Senhor e confiar e depositar totalmente as nossas vidas no Senhor. Eu abençoo teus filhos. Eu abençoo essa família, eu abençoo esta casa, eu abençoo, Senhor, e declaro sobre eles a vitória do Senhor
No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para estar divulgando esse vídeo, para que outras vidas possam ser edificadas e abençoadas através da sua vida. Fique com Deus. Deus abençoe.